Olá, esse é o Chá com Madeia, um espaço onde eu convido profissionais e pessoas inspiradoras para um bate-papo leve, descontraído, para a gente falar sobre o nosso jeito de viver e de viver melhor. Então prepara essa xícara de chá e vem comigo. E nesse primeiro Chá com Madeia, eu convido então a doutora Gabriela, que é geriatra e paliativista, para a gente conversar sobre um assunto muito importante: como envelhecer nos ambientes em que vivemos. Gabi, segundo os dados e o IBGE, em 2030 nós vamos ser um dos países com a população mais envelhecida do mundo. E a gente vem envelhecendo e eu vejo que a gente não vem talvez se preparando para esse olhar, né, para olhar para a terceira idade nos ambientes, né? O que tu me fala sobre isso? Perfeito, amiga. Então, assim, a gente está vivenciando, segundo a ONU, a década do envelhecimento saudável, que começou em 2021 e vai a 2030. Essa década do envelhecimento saudável, proposta pela ONU, ela fala justamente sobre a gente se preparar para esse fenômeno do envelhecimento que está acontecendo de forma muito acelerada no Brasil, mas também no mundo todo, para que a gente possa proporcionar uma velhice digna, uma terceira idade que a gente possa usufruir, desfrutar. Essa década do envelhecimento saudável fala sobre 3 pilares principais. Um deles é adequar os sistemas de saúde para receber a pessoa idosa. O segundo pilar é adequar os sistemas de cuidados de longo prazo, preparar os cuidadores, as famílias, os lares de idosos. E o terceiro pilar fala justamente sobre aquilo que a gente veio conversar mais aqui, que é adequar os ambientes, tanto os espaços físicos quanto os espaços coletivos individuais, para as necessidades desse público, que é bem diferente. Então, falando sobre esse assunto, né, sobre os ambientes, a gente pode pensar assim nas questões micro e macro, né, da nossa casa para a cidade e para esse olhar todo da sociedade, né? Trazendo esse olhar para casa, que é uma discussão que eu venho trazendo bastante aqui dentro do meu perfil, como que a gente pode ter esse olhar para casa, como a gente talvez adaptar ou pensar nessa casa para acolher esse público? Então, nós geriatras, o que a gente costuma observar são quais as necessidades individuais de cada idoso, porque cada um é completamente diferente do outro. E para nós é extremamente importante que a gente valorize cada pessoa como única. Então, na minha prática, eu vejo que os idosos têm muito medo da gente entrar na casa deles e querer mexer em algum objeto que tem um importantíssimo valor sentimental para poder, com o pretexto de protegê-los. Né? E na verdade é óbvio que a gente tem que pensar em proteção, em reduzir risco de quedas, melhorar a iluminação, mas a gente precisa adaptar isso a acolher também a individualidade de cada idoso, a sua história e os valores que são importantes para eles, os objetos que têm valor sentimental para ele dentro desse ambiente, porque tudo isso vai proporcionar um bem-estar físico, social e mental. E a gente trazer essa sensibilidade, né, de poder identificar as suas histórias, aquilo que é valor para cada um, e a importância da gente manter essa memória ativa na presença deles, né? Mas assim, trazendo todas essas partes técnicas, né, de iluminação, de segurança, de adaptabilidade, acessibilidade, acho que tem muita coisa pra gente conversar por aí. Envelhecer em casa, num ambiente, num espaço que tenha dignidade, segurança, independência, eu acho que essa é a maior necessidade e desejo dos idosos, né? Mas a gente trazendo esse olhar para os nossos espaços, existe algum lugar que seria ideal para um idoso envelhecer, tipo um espaço ideal para ele? Então, eu recebo bastante essa pergunta, tanto nas consultas quanto aqui pelo Insta, né? E assim, a gente vê que ainda, com certeza, a grande maioria quer envelhecer na sua casa e morando sozinho. E aí entram alguns questionamentos, né? Até qual idade o idoso pode morar sozinho? Quando é a hora de ir para um lar de idosos, ou para a casa de um filho, né? E essas perguntas não têm uma resposta fixa, não existe uma idade máxima para o idoso morar sozinho, não existe uma obrigação de ir para a casa de um filho ou de um lar de idosos. O que existe é uma obrigação que a gente tem que tornar esse ambiente que o idoso está, seja a casa dele, seja a casa do filho, seja o lar de idosos, um ambiente que acolha todas as necessidades individuais dele, as necessidades de saúde física, mas também as necessidades de aconchego, de apoio, de lazer. Aí que entra, né, eu digo, a responsabilidade da arquitetura, né, que além da gente trazer esse cuidado técnico, que é como a iluminação tem que ser pensada para o idoso quando começa já a perder a visão, né? A questão do layout, da acessibilidade, da mobilidade, então tudo que a gente pensa de pontas, de coisas que geram riscos, a escolha de pisos, o piso ideal, né, para que não provoque um escorregamento, né? Então acho que tem tantos dados que a gente pode trazer para esse olhar, mas eu sempre me pego muito nessa parte afetiva, assim como tu, né? Como a gente ter esse cuidado, eu acho, de transformar esse espaço
acolhedor, né? Que eu acho que é o fundamental aqui no nosso trabalho. Quando a gente pensa em envelhecer, eu sei que as pessoas remetem muito isso assim, qual a medicação ideal ou as vitaminas que eu tenho que tomar para envelhecer bem, né? Então, trazendo esse olhar para o nosso ambiente, assim, e quando eu comecei essa pesquisa toda para olhar os espaços, né, para longevidade, para terceira idade, eu pesquisei muito sobre quedas, né, e o número de quedas dentro de casa é muito grande, né. Então, assim, me diz quais são os ambientes de maior risco dentro de uma casa para um idoso, né? Então sabe que o lugar que o idoso mais cai é em casa, não é na rua como as pessoas pensam, né? A gente tem esse dado estatístico. E, de fato, a gente repara que os idosos eles acabam caindo numa situação bem específica, que essa queda em casa ela é mais frequente à noite, a hora que o idoso vai levantar para ir no banheiro, por vários motivos. Muitas vezes porque ele está sonolento, porque a iluminação é muito ruim à noite, até ele chegar num lugar que ele consiga acender a luz, ele não enxerga. O banheiro muitas vezes está escorregadio, o piso está escorregadio, ele não tem um lugar para ele se segurar. Quando essa queda não acontece no banheiro à noite, é muito frequente também antes ou depois do banho ou durante o banho. Né? Então o banho também é uma preocupação. Então muitas vezes as pessoas ficam focadas naquele tapetinho da sala e o risco principal está lá no banheiro, sim, né? Sim, nas instalações que já estão fixas, né? A gente está desenvolvendo um projeto aqui no escritório que já está em fase de execução para um casal, né, da terceira idade. Então a gente teve todo esse cuidado técnico, né? Então, assim, é um acendimento automatizado, né, para quando se levanta à noite, quando vai no banheiro. E agora até me lembrou, né, de um concurso que eu participei de design, já até te contei, né, que eu desenvolvi uma cama, né, pensando em quando o idoso se levanta de madrugada, como que ele tem esse apoio, né, para reduzir o índice da queda, né. Então, amiga, a gente fala muito assim sobre adequar o ambiente, a gente estava falando um pouquinho sobre o banheiro, iluminação, barras, piso antiderrapante, né, mas a gente muitas vezes esquece de falar sobre o mobiliário. E o mobiliário, ele também é bastante importante, né? Quando a gente tem criança em casa, a gente tem bebê em casa, agora a gente sabe o quanto que é importante coisa sem canto, né? Aqui já é tudo arredondado. Mas e para o idoso? A cama é um lugar muito importante para o idoso, né? O sono de qualidade é importante, mas também a segurança quando ele vai levantar e deitar na cama. Fala um pouquinho mais sobre essa cama que você desenvolveu. Como que é? Super legal, assim. A gente está bem animados porque essa cama está em protótipo mesmo, né? Então a gente acredita que vai ser a primeira cama que a gente vai estar desenvolvendo aí para os nossos clientes e para os próximos que virão. Então a gente trouxe todo esse olhar, primeiro sensível do conforto, então a gente denominou essa cama como a cama casulo, né? Aquele lugar que realmente acolhe, né? Então ela tem toda uma estratégia de medidas, né? De escolha de tecidos. E aí ela tem uma alça incrível, que logo vocês vão ver assim, que a gente trouxe então esse cuidado, né? Quando eu sento na cama, ou principalmente quando eu me levanto, que eu sei que o idoso pede a força nas pernas, né? Tu pode falar isso melhor do que eu. Então quando eu sento na cama, como eu me seguro para ter esse impulso para sair da cama, né? Então também, fora a nossa cama, a gente pensou tudo na mesinha de cabeceira, né? Em todo o resto do mobiliário, para que traga esse conforto, né? Mas ao mesmo tempo a segurança que é fundamental dentro de um espaço, né? Gabi, eu tenho muito, né, disso no meu trabalho, que é de resgatar a história, né, a memória. Então eu digo que os espaços têm alma, não é por nada que eu escolhi esse escritório. Então eu trouxe o mobiliário também de história, de família, porque eu sei o quanto é importante a gente manter esse vínculo com as nossas raízes. E eu adoro ir na casa de pessoas de mais idade, e tu também quando vai manda foto para mim, assim, de manter esse vínculo, né? Eu queria que tu contasse para nós um pouquinho assim, isso realmente é importante, né? Como que a gente mantém isso dentro dos nossos espaços, sabe? Perfeito. Então, assim, o que diferencia muito o idoso da criança é que o idoso tem uma história. E ao longo dessa história, ele vai acumulando alguns objetos que têm um valor afetivo. Né? Esses objetos geralmente estão na casa. Pode ser uma louça de família, como essa daqui que é muito linda, pode ser um móvel, pode ser uma luminária, um objeto de decoração, né? E esses objetos, eles contam uma história, é isso que torna o ambiente do idoso único. E das nossas casas também, né? Isso é reflexo da nossa identidade. Perfeito. Então, é importante que a gente mantenha a casa do idoso segura para ele, mas também que a gente consiga acolher todos esses objetos que são muito importantes para ele, para que a gente não
compre uma briga com o idoso por uma coisa que tem valor sentimental para ele. E aí entra um mito do envelhecimento, né? Que as pessoas falam que o idoso é teimoso. Ai, meu pai não quer tirar esse tapete aqui do meio da sala porque ele é teimoso. Não, ele não quer porque esse tapete tem um valor sentimental para ele. Sim. E faz parte do nosso papel a gente ter a sensibilidade de entender como que a gente vai criar um ambiente seguro mantendo esse tapete. Talvez não nessa localização, talvez não dessa forma, mas num lugar que ele fique lá, que ele tenha essa história, que ele carregue esse significado, mas que ele também possa oferecer a segurança necessária. Sim. Nossa, é incrível isso, né? O quanto a gente tem que manter essa memória ativa e presente, sabe? E tu me faz refletir, assim, eu acho que também contribui para as pessoas terem uma reflexão muito maior, assim, sobre a importância do espaço físico, independente das idades, mas na terceira idade eu acho que é um olhar que a gente precisa ter com muito mais responsabilidade e carinho também, sabe? Eu não posso deixar de fora o assunto sobre design biofílico, né? Que todo mundo já me conhece assim, e tu também já me conhece assim, né, Gabi? Então, a gente tem muitos estudos, né, e evidências que trazem a importância, né, dessa nossa reconexão com a natureza. E tem estudos também comprovados que a conexão com a natureza no ambiente hospitalar reduz, né, o nosso tempo, melhora o nosso bem-estar. Então, a gente com as vistas externas, com quadros que repliquem a natureza e principalmente essa conexão com a iluminação natural que é fundamental, né? Como a medicina tem esse olhar hoje para o ambiente, olhando também pelo design biofílico? Perfeito. A geriatria estuda muito o fenômeno que acontece com idosos dentro do hospital, que a gente chama de delírio, que é uma confusão mental aguda que acontece quando os idosos internam. E os últimos estudos mostram que esse fenômeno acontece por questões ambientais que são hostis para a saúde do idoso. Por exemplo, um ambiente pouco iluminado, um ambiente muito barulhento, um ambiente com o qual ele não se familiariza, e isso deixa ele confuso. Então, os estudos mostraram que, por exemplo, uma iluminação natural, luz do sol, uma janela grande, reduz o delírio, que a gente precisa colocar os idosos para tomar sol. Então, o mesmo vale para o lar de idosos, por isso que eu falo, fez um solzinho, 10 minutos, vamos levar o idoso lá fora e tomar sol, né? No lar de idosos. No hospital isso não é possível, porque muitas vezes o idoso está internado, nem sempre a gente consegue levar ele para fora, mas que tenha uma janela no quarto que a gente possa colocar ele para tomar sol, que a gente possa colocar ele para ver um verde, que a gente possa colocar ele para ver quando é dia e quando é noite. Isso é importantíssimo e isso reduz o tempo de internação e melhora o prognóstico das doenças, inclusive a mortalidade. Isso só comprova, né, a importância da nossa conexão com o mundo natural, com a natureza, né? A iluminação, a gente linkar isso com o nosso círculo circadiano, que a gente fala tanto no dia a dia, né? Para qualquer idade, mas agora tu trouxe um dado tão importante para mim sobre questões de delírio, que eu nem tinha essa informação, assim, né? Então, me fez esclarecer muitas coisas. Gabi, eu queria te agradecer muito por essa conversa, por ter aceito vir assim nesse nosso primeiro chá com a Deia, né? Espero que tenha ajudado muito as pessoas, me esclareceu muito também. E te agradecer por esse olhar tão sensível que tu tem com os idosos, que eu sempre me encantei. Porque além de ter esse olhar médico, tu tem um olhar muito humano. E é o mesmo olhar humano que a gente leva para o nosso trabalho aqui no escritório, né, que a gente sabe que é nos detalhes que a gente faz a vida acontecer dentro dos espaços. Então, obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e até a próxima!